Olá, quem nunca se questionou com relação a pessoas que fazem o mal, pessoas que são desonestas e que aparentemente prosperam, aparentemente são felizes, enquanto muitas vezes nós olhamos para pessoas do nosso lado que são pessoas bacanas, pessoas corretas, honestas, trabalhadoras, cristãs e lutam com tantas dificuldades. Quem nunca se questionou ou nunca perguntou a Deus por que é assim? Esses dias eu estava pensando nisso e extremamente chateado, indignado com algumas coisas que têm acontecido no nosso país, onde os interesses pessoais escusos se sobrepõem aos interesses da sociedade, da coletividade, e muitas vezes algumas dessas pessoas aparentemente estão nessa de prosperidade, de felicidade, quando por conta dessas atitudes desonestas, mesquinhas, essas atitudes desumanas, muitos e muitos têm sofrido. Aí eu fazia a minha meditação diária na maravilhosa palavra de Deus e me veio uma resposta. Eu vi também que outros homens e mulheres de Deus já fizeram esse questionamento ao longo de toda a história. E aí a resposta me veio no Salmo 37. O Salmo é um pouco longo, nós vamos ler só 9 versículos para meditar o que Deus está dizendo através do salmista nesses 9 versículos. E nós vamos ver que, na verdade, se nós quisermos uma resposta para muita coisa que existe neste mundo, é só buscarmos na fonte. E essa fonte é a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, Salmo 37, versículos 1 ao 9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te inflames por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vou parar por aqui. Quando nós lemos em algumas versões da Bíblia, diz assim, não te indignes. No versículo 1, algumas versões dizem assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa palavra indignar, que está sendo utilizado aqui, no original dela hebraico, é como se ele dissesse, não te inflames, não deixe o teu coração pegar fogo de ira, não te deixe irar descontroladamente por conta desses que praticam o mal, desses malfeitores. Não tenha esse sentimento no coração, não deixe esse sentimento tomar conta do teu coração. É isso que quer dizer essa palavra. Então, o que Deus está dizendo é que quando o homem bom inveja o homem mau, quando o homem bom começa a, de alguma maneira, comparar o homem justo com o homem mau e os resultados imediatos que os olhos veem, de alguma forma, quando isso acontece, nós, os homens bons, estamos esquecendo de que Deus é quem escreverá o capítulo final. Estamos esquecendo de que Deus é quem está com o controle de todas essas situações e Ele é justo, Ele é perfeito e Ele não se deixa encarnecer. E dele também vem a lei da semeadura, que diz que o homem vai colher exatamente aquilo que planta. Então, invejar ou de alguma forma admirar a prosperidade do mal é duvidar exatamente das providências e da justiça de Deus. É duvidar de um Deus justo, de um Deus providente. Por isso que ele diz no Salmo exatamente isso, não te inflames por causa desses malfeitores, não tenhas invejas deles.
E no versículo 2 ele continua dizendo: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Deus está falando aqui sobre a curta duração dessa abundância terrestre. O que ele está dizendo aqui é que cedo, e olhe só, cedo, o tempo é de Deus, mas ele está dizendo cedo, muito mais cedo do que se espera, cedo esses malfeitores serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. É isso que ele está falando. Então veja, o que é que o salmista está dizendo? É bom a gente contextualizar aqui o que é que acontecia naquela época, né? E como ainda hoje, no Oriente, as chuvas, quando é o período chuvoso, esse período deixa os campos verdes, deixa as ervas fortes. Mas depois dessa quadra chuvosa, o que acontece é que essa vegetação desaparece rapidamente ali no Oriente. Então Deus está aqui fazendo uma comparação com essa situação no Oriente. O que Deus está dizendo é que da mesma forma que acontece isso no Oriente, da mesma forma serão esses malfeitores, a sua riqueza, o seu poder, elas também passarão rapidamente. Na verdade, queridos, não vale a pena sacrificar os valores espirituais, os valores cristãos, não vale a pena sacrificar isso em função de valores materiais. Não vale a pena. Sabemos disso. Porque esses valores materiais, o que a Bíblia diz, é que eles serão como a erva que floresce pela manhã, mas que será queimada com o sol da tarde. Isso é materialidade. É claro que você pode adquirir riquezas, não tem nada de errado nisso. Você pode trabalhar de forma justa, de forma honesta, e Deus pode te abençoar e você vir a ser uma pessoa próspera. O erro é quando você coloca essa riqueza ou essa prosperidade material acima de Deus, acima das coisas espirituais. Esse é o erro. Então, o erro é se você deixar que essas coisas ocupem o lugar de Deus no seu coração. Do contrário, não há problema. Só não deve ser o objetivo principal da sua vida. Então, o que Deus está dizendo é que essa pessoa que enriquece ou que obtém poder através de maldades, de desonestidades, através de prejudicar tanta gente, através da corrupção, o que ele está dizendo é que isso tudo que eles estão adquirindo é como essa erva que floresce, mas daqui a pouquinho passou a quadra chuvosa, vai queimar, vai se acabar. Então, se você tem uma prosperidade também material, e por que eu digo também? Porque a principal é a espiritual. Mas se você tem também material, fruto do teu trabalho, fruto do teu esforço, da bênção de Deus, amém, ótimo, isso não tem nenhum problema. Use essa prosperidade de forma sábia para a glória de Deus. Se você não tem a material, mas tem a espiritual, você tem o que é mais importante. É assim que a palavra diz e é assim que eu creio. Tá? Então, quando nós continuamos lendo o Salmo, no versículo 3, ele diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Confia no Senhor e faze o bem. Olha só. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Consequências de confiar no Senhor e fazer o bem são essas: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confiar, queridos, é ter fé. Confiar é acreditar. Isso é confiar. Um coração irado, inflamado por conta dessas coisas que nós vimos há pouco, não é um coração confiante. A Bíblia já disse que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. A justiça do homem, lá, a medida dela sempre é falha. A de Deus é perfeita. Então, Hebreus 11:6, ele está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então, na hora que você se deixa o coração inflamar, você está dando uma demonstração de que não tem fé, de que não confia, de que Deus tem o controle e de que Deus vai escrever o capítulo final. E sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que está escrito em Hebreus 11:6. Então, fazer o bem é uma consequência da fé. Fazer o bem é uma consequência da fé. Ele diz isso:
faz o bem. Quem tem fé, ele produz, ele pratica boas obras. E o Salmo continua no versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha que coisa linda. Deleitar-se, queridos, é o mesmo que agradar-se. Então o que ele está dizendo é: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E é impossível não se agradar desse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão cheio de graça, de bondade, de misericórdia, tão longânimo e justo. Então ele fala: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando você começa a conhecer Deus, você evidentemente vai se agradar dele, por tudo que Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele faz. Você vai agradar o seu coração, você vai se agradar dele. E quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você aprende com Ele, quando você vê a obra dele sendo realizada no seu coração, você começa a se agradar ainda mais. E essa obra dele realizada no teu coração, quando você se agrada dele, vai fazer com que os teus desejos sejam de acordo com os desejos dele. Os desejos dele, nós sabemos que a Bíblia diz que são bons, perfeitos e agradáveis. E ele vai trabalhar o teu coração para que o que você deseja seja conforme o que Ele deseja. Por isso que Ele está dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Desejos de um coração já trabalhado por Ele. Isso é fantástico, maravilhoso. E ele continua, no versículo 5 desse salmo, dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Queridos, aqui existe uma metáfora, e essa metáfora do caminho que ele está usando aqui, significa que Deus está dizendo que a vida ela é semelhante a um caminho, a uma vereda. E durante esse caminho, esse percorrer desse caminho, que é a nossa própria vida, existem perigos nas estradas, existem trechos desses caminhos que são muito íngremes, existem outros que estão à beira de precipícios. É um caminho tortuoso muitas vezes. Tem fases desse caminho, desse longo caminho da vida, fases tranquilas, mas também tem fases cheias de obstáculos, de pedregulhos. E o que é que o salmista diz aqui, na inspiração que ele recebeu de Deus? Ele diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Somente o Senhor pode te conduzir, somente o Senhor pode me conduzir por essas veredas, por esses caminhos, tão cheio de coisas imprevisíveis, tão cheio de riscos, de perigos. Somente o Senhor pode nos conduzir nesse caminho. Por isso ele diz: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega os teus sonhos, os teus desejos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que Deus está dizendo é que quando nós fazemos isso, Ele vai nos conduzir desde o dia em que nascemos até o nosso último suspiro. Ele vai nos conduzir por esse caminho. Ele, Deus, quando nós realmente entregamos para Ele. Então, nós percorreremos todo esse caminhar com segurança e êxito. E o versículo 6, o salmista continua: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. O que Deus está dizendo é que as obras do homem bom, as obras daqueles que confiam em Deus, daqueles que pela fé praticam as boas obras, essas obras serão demonstradas como justas, enquanto as obras do homem mau, elas serão apresentadas como obras injustas, obras más. Em 1 Coríntios 4, versículo 5, está escrito que o Senhor trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também revelará as intenções mais íntimas do coração. Ele vai trazer à luz, ele vai revelar as intenções íntimas do coração de cada um. Aí o salmista continua no versículo 7: descansa no Senhor e espera nele, não te inflames por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O que ele está dizendo aqui: descansa no Senhor. Descansar no Senhor, queridos, é também uma prova de fé e de confiança.
Se nós confiamos no Senhor, o homem que confia no Senhor, ele não perde o sono por conta das preocupações que essa vida impõe. O homem que confia no Senhor, ele não deixa que essas preocupações sejam tão exageradas, tão exacerbadas, ao ponto de lhes tirar o sono. Claro que a preocupação responsável faz parte da vida, mas quando ela se transforma em algo que te suga, algo que tira o prazer de uma boa noite de sono, isso significa que você não está descansando em Deus. Você não está confiando que esse Deus é quem vai cuidar de tudo na tua vida. Então, o que ele fala aqui é que esse homem bom, o homem que confia no Senhor, melhor dizendo, ele não perde o sono com essas preocupações exacerbadas, ou por medo do coração, ou até mesmo por revolta, por conta desses malfeitores. A verdade, queridos, é que esses sentimentos, eles não contribuem em nada para nós, eles não contribuem, eles nem nos trazem paz, nem fazem a justiça que nós achamos que deveria ser feita, quando nós deixamos o coração se inflamar por conta de tudo isso. Por isso é que descansar no Senhor é não duvidar dos seus planos e dos cuidados dele. Isso é descansar no Senhor. Descansar é isso. Aliás, a palavra hebraica para descansar, usada aqui nesse salmo, ela é traduzida por fazer silêncio, por calar-se. Então o que o salmista diz é: aquieta-te em Deus, se cale ali diante de Deus, simplesmente confie, fique de forma confiante, calado ali diante de Deus, e você verá que esse Deus perfeito, maravilhoso, justo, vai te abençoar e vai fazer a justiça dele na hora certa e da forma certa. Assim é Deus. Então, se você, assim como eu, tem se irado com muita coisa que vem acontecendo, esse é o recado de Deus para a tua vida e para a minha. Vamos fazer isso. É uma atitude de obediência e de fé. E nós vamos ver mais uma vez a paz de Deus, que excede todo entendimento, encher a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.